Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, que a paz esteja contigo na sua casa e que essa transmissão possa ser luz, como entendem os indianos. Luz significa conhecimento. O próprio apóstolo Pedro orientou a igreja dizendo: cresci na graça, mas também no conhecimento. O próprio Yeshua, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, destruindo os mitos. Deixa eu só pedir desculpa aqui, que vem um comercial rápido. Se você não... O comercial fica vindo toda hora, acho que eu tenho que tirar. Que o YouTube também não perdoa. Mas vamos lá. Vamos desfazer alguns mitos, principalmente o mito da tal... deixa eu ver aqui. Da tal Vafeten, que é áspide em hebraico, uma espécie de serpente. Você, francamente, meu irmão, você realmente acredita que tinha uma cobrinha lá, né, na árvore, e que ela falou com Eva? Você realmente acredita nisso? Eu não estou te diminuindo, eu não estou te humilhando, não. Eu não estou subestimando a sua capacidade intelectual, nem a sua maturidade, inteligência, não. Mas você precisa se libertar das mentiras que o sistema religioso inseriu como uma espécie de osmose, sabe? Aquele fenômeno da natureza, onde o raio do sol e as vitaminas do sol, elas penetram, não tem barreira no caule da flor, da planta, entra lá na plantinha, não é? Osmose, ok? Então, eu quero que você me acompanhe agora e, se possível, você compartilhe esta live o máximo que você puder. Tá bom? Agradeço a Cristina Ferreira por estar partilhando também do mesmo pensamento e da mesma visão política aqui nesse país. Ok? Lembrando, nem esquerda, nem direita, mas Deus em primeiro lugar, e pessoas, homens e mulheres, com um coração puro, com um coração bom para a melhoria do nosso país. Ok? Entre homem e mulher, nós vamos meditar agora um pouco sobre a questão da áspide, Vafeten. Já explico para você aqui essa figura que eu fiz. Tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com transgênico, não tem nada a ver homem e mulher, aquela coisa toda. Fica calminho aí, viu? Direita extrema, moralistas, hipócritas, fiquem calmos, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como tá. A Miriam tá assistindo, tá bom. Deixa eu só diminuir aqui, tá, acho que tá alto. Tá bom. A gente vai começar então essa porção da Taná, que são as Escrituras, para a nossa elevação, para o nosso conhecimento
espiritual, a respeito da palavra, a respeito das Escrituras, a respeito da revelação que nos ajuda a vencer as nossas próprias serpentes, as nossas emoções. O apóstolo Paulo faz uma distinção muito interessante entre a pneuma, do grego, a alma humana, a cabeça humana, o cérebro humano, a mente humana, a sede dos desejos, das intenções, dos pensamentos, ser bom ou ruim, ser fiel ou adúltero, ser honesto ou desonesto, ser trabalhador ou ladrão, ser pacificador ou aquele que causa perturbação, tribulação, dissensão na vida dos outros. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas os frutos do Espírito e os frutos da carne. Haja vista que esses tempos eu tenho falado bastante sobre o livro de Jeremias 17, onde ele destaca muito bem que enganoso é o coração, alma, emoções. Deixa eu desligar aqui que não vai dar não. Só um minuto aí. Só tirar outro porque vai me atrapalhar bastante isso aqui. Deixa eu ver se tem um aqui que não dá, que não fica cortando. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Não é possível. Acho que tinha um tão legalzinho. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. Tinha um aqui tão legal. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá? Eu quero ver aqui na minha biblioteca os que eu assisti ontem. Não dá para ver. Aqui. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Pronto. Esse aqui não estava cortando, né? Vamos lá. Aí, ó. Vou deixar esse, tá? Vou ver aqui. Aí. Vou deixar esse mesmo. Também nos leva, né, para o deserto, nos leva para o Mediterrâneo, nos leva para a Palestina, nos leva para o Egito, para a região de Jerusalém também. Então, como eu estava dizendo, o pai sempre tem que dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Tá tudo certo aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Acho que aqui tá bom. Então, como eu estava dizendo, não é? O próprio Deus revela para o profeta Jeremias uma das nossas essências dentro de nós, e que não é boa. A mente ou o coração, a sede das intenções, dos desejos, não é? Aqui é onde é o maior ataque ao ser humano. Os maiores conflitos, os maiores diabos, demônios, os maiores maus agouros, olho gordo, inveja, ódio, raiva, vingança, mágoa, tristeza, tudo aquilo que faz mal para o ser humano, não está no exterior, fora dele, mas está dentro dele, aqui. É aqui, a mente, a cabeça, ok? Enganoso é o coração do homem,
e é mais perverso do que todas as coisas. Olha, Deus não limitou. Deus não disse, olha, o coração humano, ele é mais perverso do que isso, do que aquilo. Não, é mais perverso do que tudo, do que todas as coisas. E quando fala tudo, tudo é tudo. Então, se o sistema religioso mentiu para você, fez você vítima, você ser devoto, você acreditar que existe um ser ruim pra caramba, um ser de rabo e chifre sentado num tal inferno com um tridente na mão. O sistema criou toda essa mitologia. Já disse uma vez, isso é uma herança, são resquícios de Zoroastro ou Zaratustra, ou seja, um profeta, não é? Da Síria, um profeta da Síria. Não tem nada a ver com o povo de Deus, não tem nada a ver com o povo que recebeu a revelação de Deus. É uma outra revelação, é uma outra crença, não é? São outros rituais, são outras coisas. Mas me parece que o sistema religioso, já no tempo de Jesus, tinha sido influenciado pelo Zoroastro, Zaratustra. Porque os judeus, como eu já expliquei uma vez, passaram por diversos cativos, por diversos impérios e povos, aprenderam, foram influenciados por esses sacerdotes, por essas crenças, por demônios, Satanás, essas coisas todas. Por isso que no tempo de Jesus, Jesus também, não é? Ele usou dessa crença para chegar até o povo judeu. Ok? Vamos então começar essa live lendo para você aqui que eu marquei, eu destaquei aqui, deixa eu ver, 2 versículos, tá? O primeiro versículo que eu quero ler para você está na epístola, que em grego quer dizer carta, primeira epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, não é? Onde ele escreve no capítulo 5 e versículo 8. Ele vai dizer assim: eis que vosso adversário, ou inimigo, o diabo, vos rodeia como um leão. Olha aí. Então nem sempre o leão nas escrituras, esse animal, ele é usado, é pego a sua figura para o bem, como o leão de Judá, da tribo de Judá. Mas também é usado como símbolo de poder e de força, de domínio, como o leão no seu habitat natural, na savana, territorialista, domina, não é? Caça, abate, mata e destrói. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Ok? Agora, quando nós vamos para o livro de Apocalipse, que é uma palavra grega, não é? Do livro das revelações, segundo as revelações, não é? De João, que morreu de velho na ilha de Patmos. O João vai escrever o seguinte, ele vai fazer analogias também com animais do seu tempo. Ele vai usar até um ser mitológico, não é? Ele vai dizer assim: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado
e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão. Foi expulso da onde? Do céu. Foi expulso da onde esse dragão, gente? Esse dragão foi expulso do céu, segundo as palavras do apóstolo Pedro. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ele vai fazer referência a Nashará, ou Nashará, em hebraico, serpente, lembra? A cobra-rei, lembra o Heral, a Naja, que foi explicado ontem, a serpente? A áspide, Vafetem, áspide é uma espécie de serpente em hebraico, ok? Então, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma grande voz do céu proclamada. Bom, eu li essa parte aqui justamente para você entender uma coisa. Agora a gente vai voltar lá para o livro de Bereshit. Na primeira transmissão de hoje eu expliquei que Gênesis não é um vocábulo, não é um termo hebraico, é um termo grego. Lembra da Septuaginta? Que 70 tradutores da Bíblia traduziram do hebraico para o grego. Então Gênesis e os demais livros que você vê, que você lê em português, eles não são os nomes verdadeiros. É uma transliteração do hebraico para o grego, ok? Então qual que seria o nome do livro Gênesis no original? Bereshit. Eu expliquei isso há poucos instantes atrás. Então em Bereshit, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, dá uma olhadinha nisso aqui, que interessante, né? Olha só, isso é muito interessante. Olha só. Só vou achar aqui rapidinho, peraí. Olha. Dá uma olhada agora em Bereshit, em Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Olha o que está escrito aqui, ó. Lembra que nós acabamos de ler na revelação de João, na ilha de Patmos, que ele diz, não é? O grande dragão, a antiga serpente, foi expulso do céu com os seus anjos. Beleza? Agora, quando nós voltamos para Bereshit, que você conhece como Gênesis, capítulo 3 e versículo 23, nós encontramos assim: E Adonai, Senhor, Deus, expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e o colocou diante do jardim de Éden. Os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Ok? Deixa eu explicar isso aqui para você começar a entender aonde eu vou chegar. Tá bom? Olha só. Eu queria fazer mais no sentido de desenhar para vocês. Mas daqui a pouco eu faço esse tipo de desenho. Só um minutinho. Só um minutinho. O jardim do Éden, ou paraíso, muitas pessoas
por causa dos livros, por causa de Bereshit, o Gênesis, os rios Pison, os rios Tigre, Eufrates, tal. As pessoas acreditam que ali, literalmente, existiu o Jardim do Éden. Uns vão dizer que fica na Síria, tal, pá, aquela coisa. O escritor, que seria Moisés, ele vai usar esses lugares paradisíacos, bonitos e lindos, para poder poeticamente escrever no livro de Gênesis o tal Éden. Por isso que não se tem nenhuma pista, nada arqueológica sobre o local geográfico do Jardim do Éden. Por isso que você não vai achar 2 querubins lá. Por isso que você não vai achar a árvore do fruto da ciência, do bem e do mal e a árvore da vida. Você sabe por quê? Porque toda essa história, toda essa alegoria não é terrena, não é física, não é tátil. Não existe essa terra palpável, esses pomares, esse jardim, essa coisa, no nosso campo, na nossa dimensão física, terrestre, que se pode achar através de um satélite, enfim, não tem. Mas ali naquele lugar existiu como que um mundo espiritual, uma existência. Você não acredita em Deus? Você vai dizer sim. Você não acredita em Yeshua? Sim. Você não acredita no HaKodesh? Você não acredita no Espírito Santo? Vai dizer sim. Você os vê fisicamente? Você toca em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, fisicamente? Não, porque são espíritos. Só quando você passa por uma espécie, um fenômeno de desdobramento, inclinamento, desdobramento espiritual, isso a Cabala vai ensinar muito bem, desdobramento espiritual, como o Espiritismo vai chamar de estado de transe, mediunidade. O cristianismo do ramo pentecostal evangélico também entende como estado de arrebatamento. Como Paulo, conheço um varão, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas que foi arrebatado até o 3º céu. E lá viu coisas maravilhosas, inefáveis, que não se pode pronunciar para a humanidade. Então, esse mundo espiritual, esse Éden espiritual, seria um lugar similar e semelhante àqueles lugares, aquele lugar aonde talvez você já ouviu falar em depoimentos de pessoas com EQMs, experiência quase morte, né? Ali no hospital, numa cirurgia ou numa parada cardiorrespiratória, ficou inconsciente, morreu por alguns minutos, mas voltou. Há hoje relatos de que a pessoa acorda até no IML, acorda até no necrotério, essas coisas. E essas pessoas, na hora, saem do corpo e elas começam a ver os médicos fazendo ressuscitação, né, dando choque, para a pessoa voltar, até ela voltar, milésimos de segundo, ela tem uma espécie de uma viagem, porque a espiritualidade não é como você pensa, não é Cronos, humano do grego, não é o relógio, né, 1 hora, segundos, minuto, tal, não. Não é isso. Na espiritualidade, no tempo de Deus, como Pedro vai dizer, para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Existem experiências fortíssimas, como eu já tive, não é? Que para mim durou 5 minutos, mas quando eu voltei assim, começou às 23h30 da noite, e eu voltei assim às 4h30 da manhã. Mas eu não senti nada. Mas eu vi. Você entende isso? Isso é pela fé. Então, estou explicando isso para você entender
essa grande pegada, o mistério. Aonde estava Adão e Eva? Quando aconteceu toda essa narrativa da tal cobra que falou tal, tudo aquilo. Eles não estavam no Oriente Médio. Eles não estavam fisicamente. Eles não eram corpo físico. Eles eram puramente espíritos. Eles estavam num mundo espiritual. Quando começaram a desobedecer, aí foram expulsos. E como se um portal se abrisse, eles vieram para o planeta Terra. Aí sim, lá no Oriente Médio. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Tá bom assim? Esse ser criado pelo Eterno, o homem e a mulher, foram banidos da sua presença, da sua santidade, da perfeição que era o Éden. Você está entendendo isso? E aí eles são transportados. Se você não acredita no que eu estou dizendo, você não é obrigado, então você não pode acreditar também nas palavras de Paulo. Estava em algum lugar para onde eu quero ir, eu penso em ir para o lugar, mas o Espírito Santo me conduz para outro lugar. Ele estava num lugar e foi arrebatado para um outro lugar. Já não sei se agora se é Paulo ou Filipe, mas teve uma espécie de arrebatamento. Sumiu e apareceu em outro lugar para pregar o Brit Hadashah, as boas novas do Evangelho de Yeshua, de Jesus. Bom, então você está entendendo que o Jardim do Éden não era e nunca foi um lugar físico, geográfico. Você pode pegar um ônibus, um avião e ir até lá, o arqueólogo pode ir lá, cavar, não vai achar nada, porque era uma outra dimensão. Era o protótipo do que seria o planeta Terra, a Terra, que Deus já havia criado. Mas tudo começou na espiritualidade. Depois tudo se formou e concretizou. Quando concretizou, Adão e Eva pisam na bola, a humanidade pisa na bola e são expulsos de lá. O grande dragão do Apocalipse, a grande serpente do Apocalipse, a antiga serpente, nunca foi um espírito de rabo e chifre, com dentes pontiagudos, com tridente na mão, lembrando Netuno, o deus da mitologia grega do mar. Nunca foi isso. Nunca foi esse Satanás ou esse diabo que você imagina. A palavra Satanás em hebraico, Hassatan, significa Yetzirah. Yetzirah. O Yetzirah, espera um pouco. O Yetzirah significa inclinação, disposição para fazer o mal. A outra pessoa, a si mesmo, a humanidade, a ser o adversário, o inimigo, o acusador, o ladrão, o corrupto, o mentiroso, o adúltero, o traficante, o feiticeiro do mal, o falso, o traíra. Você consegue compreender e entender isso? Vamos começar aqui então. Agora sim a nossa live. Depois eu vou ilustrar aqui para você, mais ou menos. Tá bom? Quem é a mulher? Quem é a serpente? O calcanhar e a cabeça de Gênesis? Bereshit 3:15. Conforme está escrito exatamente aqui. Bereshit 3:15. Ashit, ó. Ashit veivar. Ashit veivar. Beneha uvein. Ashit beinar. Ashit veer beinar uvein. Raishar,
uvein, zarechal uvein, zarear hu, ishuferran rosh, cabeça, veatar, tezufenu, akev. Ou seja, Gênesis 3:15 está nos dizendo exatamente assim. Ó, porém, inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua semente e entre a semente dela. Esta te ferirá a cabeça. Esta pode ser ele no hebraico, o ru. E tu lhe pisarás o calcanhar. E tu lhe pisarás o calcanhar. Quando o autor de Bereshit, Gênesis, está escrevendo, espera um pouco. Quando o autor de Bereshit está escrevendo o Bereshit ou o Gênesis, ele destaca muito bem. O texto vai nos dizer assim, ó, porém inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua semente e entre a semente dela, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando o Senhor quando o Eterno, no mundo espiritual, está falando que, porém, farei inimizade entre ti e a mulher, entre ti e a tua descendência. Essa palavra, o Eterno não está falando com um animal, cobra. O Eterno não está falando com a Vafeten, a áspide. O Eterno não está falando com a Nahash, a serpente, o animal que você pensa. Ali é só uma figura de linguagem para expressar que, da mesma forma que esse animal, que este anfíbio, ou este réptil, da mesma forma que a serpente, a cobra, ela é extremamente astuta, sagaz, maliciosa, inteligentíssima, quando quer abocanhar a sua presa, quando quer hipnotizar a sua presa. A alma humana também o é. O ser humano também o é. Existe uma passagem no livro de Isaías, em que vai dizer que naqueles dias as mulheres andariam pelas ruas de Jerusalém cascavelando como cobra. Já viu aquelas músicas indianas ou aquelas músicas egípcias, a dança das 7 velas, dos 7 castiçais, não é? Tem até uma coisa meio indiana, Helena Aldie, o Ligadawe, não tem? Em que as mulheres se remexem, rebolam a cintura, aquela coisa, lembrando mesmo o caminhar de uma serpente, de uma cobra, uma sedução, a cobra tal, né? Deixa eu só... eu vou desligar aqui porque isso não está dando certo, está me atrapalhando. Pronto. Então presta bem atenção no que você está aprendendo hoje, tá bom? Porque isso aqui, eles não vão ensinar você na sua escola dominical. Você pode comprar a revista da CPAD, você pode comprar, fazer escola dominical. Peraí, você vai passar aqui?
Espera um pouquinho que a minha esposa vai passar. Pode passar. Opa, quem tá aqui? O Pedro. Quem é esse aqui? Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o abençoado. Se eu não me engano, é o Pedro Rafael Jesus Silva. Pedro Rafael Jesus Silva é um homem de Deus, viu? Ele é amigo do Robério, que é meu amigo também. Somos todos irmãos na fé. Ele é da região. Tem um ministério muito bonito em Franco da Rocha, a Casa de Recuperação. As pessoas que precisam se libertar da serpente, das suas serpentes que estão dentro de si. Que Deus te abençoe, viu, o pastor Rafael? Deus te ilumine bastante a sua vida. E é do Robério também, é o Carly Robério. Deus abençoe bastante. Bom, voltando aqui. Porém, inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua semente e entre a semente dela, né? E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, Deus não está falando aqui, não há um diálogo na espiritualidade com uma suposta cobra lá na árvore da vida. Não. Do bem e do mal. Deus está falando diretamente com Eva. Deus está falando diretamente com a sua criação pensante. Deus está falando diretamente com Adão. Agora, eles quebram, eles criam um cisma, um racha, uma divisão, aquilo que era completo, que era pleno espiritualmente. Sem maldade, sem malícia, sem raiva, sem canseira, sem doença, sem inveja, sem olho gordo, sem vícios de nada. Tudo se torna agora ruim. Porque quando você desobedece, quando você transgride, quando você faz coisa errada, faz coisa feia, porque você tem o tal livre-arbítrio, porque Deus não criou você para ser um robô, como o sistema religioso quer que você seja, e assim o faz com você, Deus te deu o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, desse respeito mútuo, porque Deus também é livre e não faria dos seus filhos escravos para ele e nem robô para ele. Por causa desse livre-arbítrio, a Nahash ou a Vafeten, a áspide, a alma humana, essa antiga serpente que nós carregamos dentro de nós, a filosofia oriental, né, do Japão vai dizer Yin, Yang, o bem e o mal, a luz e as trevas dentro de nós, as nossas essências, os nossos instintos e declinações para o erro, para o mal, para o pecado, rat, da raiz ret, que é errar o alvo. Está entendendo isso? Deus está falando, não é com a serpente, Deus está falando com a alma feminina e ao mesmo tempo com a alma masculina. Agora eu porei uma inimizade, ok? Porém, inimizade entre ti e entre a mulher, e entre a tua semente, e entre a semente dela. Ou seja, Deus está dividindo. Olha, não tem como mais vocês serem plenamente espíritos iluminados e bons. Aqui, não. Na espiritualidade não cabe pecado. Há um texto que diz que a carne não subirá. A carne não provará. Só um minuto. Passa lá, Miriam. Pronto. Deixa eu ver aqui. Que a carne não entra na glória. A carne, não é a carne isso aqui não, que eu falo, não é essa carne. É a maldade humana, os pensamentos, ou a raiva, a inveja, a nossa natureza não entra
na espiritualidade, não entra na glória de Deus, não entra no ambiente do céu que você imagina. Isso tem que ficar aqui nesse mundo. E é por isso que fomos expulsos da glória, da plenitude, do paraíso, de Deus, da espiritualidade. E viemos para essa terra. Porque aqui nessa terra, a gente sente canseira, ficamos doentes, pegamos vírus, bactérias. Aqui nessa terra, tem que se trabalhar. Lá no mundo espiritual também se trabalha. Não há espaço para vagabundo e preguiçoso no mundo espiritual. Você entendeu agora que Deus está falando? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente desta mulher. Deus está dizendo para os espíritos de Eva e Adão. Já vai com Deus. Deus está dizendo para os espíritos de Eva e Adão, que é um protótipo da humanidade. Se você está achando que Eva e Adão foram apenas dois seres humanos só, você está muito enganado. Lá na espiritualidade, houve um casal para cada melanina, para cada tipo de pele, de genética humana. Por isso que nós temos o negro, nós temos o asiático, nós temos o russo, nós temos o alemão, nós temos o francês, o inglês, o americano, o boliviano, o peruano, o venezuelano, o chileno, o argentino, o japonês, o coreano. Você está entendendo isso? Todas essas etnias tiveram os seus descendentes, os seus pais, com todas as suas características genéticas: olho puxado, olho pequeno, olho gordo, cabelo liso, cabelo crespo, pele clara, amarela, vermelha, escura. Está entendendo isso? Nunca vão falar isso para você, porque a predominância racista, não é, de uma raça pura ainda permanece dentro das denominações cristãs. Então, Deus está falando para esses espíritos. Várias Evas e vários Adãos. E eles todos foram expulsos da presença poderosa do mundo espiritual para esse planeta aqui chamado Terra. Então, Deus agora separa, tira, não é, uma grande porcentagem da sua divindade, da sua luz, da sua pureza, desses seres no mundo espiritual, porque eles abriram espaço para uma energia, para um pensamento, para um questionamento humano, carnal, que não poderia ter acontecido. Mas tudo isso aconteceu por um propósito e por um plano salvífico do Mashiach, do Messias, Jesus, que vem no futuro para cada um de nós. Então, homem e mulher, ao homem e à mulher, agora eles têm o que nós chamamos de dicotomia ou tricotomia. Tem o espírito, a alma e o corpo. Tem a Neshama, foi um pouco perdida. Tem a Nefesh, gerada pela Ruá. Ruá é o sopro divino que Deus soprou. Gerou a Nefesh, no grego é a pneuma. Dentro do Bassar, em hebraico, que é o corpo humano, que saiu da espiritualidade e se assemelhou ao barro, ao pó. Por isso que morre e vira pó.
Então agora Deus, ele tem que tirar esses seres, esses seus filhos, que se contaminaram. Não é pela serpente, nem pela entidade maligna do tal Satanás, mas é pela alma do próprio Espírito. A alma, a mente, o coração do próprio Espírito, tanto de Adão quanto de Eva, desobedeceram, transgrediram. Como eu disse no hebraico, Satanás não existe. O demônio do inferno não existe. Isso é conversa para boi dormir. É a história da carochinha. É uma herança muito infeliz de Zoroastro, Zaratustra, que era profeta ou sacerdote de uma religião pagã da Síria. Mas teve grande força e impacto, não é? Entre os judeus. O Satanás em hebraico é o Yetzirah. Yetzirah, que quer dizer inclinação para o mal, instinto para a maldade, para a mentira, para questionar, para ficar refutando, teologia reversa. Esse Yetzirah, esse Satanás, é o que está no professor Fábio Sabino, é o que está no outro professor Ricardo Miranda, Antônio Miranda, é o que está nesses caras aí tudo louco, xarope. Ok? Esse Yetzirah, esse Satanás, essa inclinação do mal, é o que está no coração do Edir Macedo, não é? Que um pastor cometeu um suicídio em outro país, da igreja dele, e perguntaram para ele: ô bispo, e aí, como é que foi? Me conta essa história, e agora, coitado, como é que tá? Meu Deus, um pastor cometeu suicídio. Só Deus sabe porque o pastor da Universal cometeu suicídio. Eu tenho lá a minha opinião, porque eu conheço muitas histórias desses pastores, não é? Que vivem pela grana, tentando pregar um evangelho distorcido, mas vivem por grana e tem que cumprir meta. Quem não cumprir meta é pé no traseiro e tchau, com mulher, filho e tudo. Então, você vê aí o Yetzirah, o Satanás, o Satã, no Edir Macedo. Quando ele responde para todo mundo: não tô nem aí, que se dane, morreu, morreu. Morreu, morreu, não tem nada a ver com isso. Ele que se lasca, o problema dele. Eu acho que o Edir não conheceu Yeshua, não conhece Jesus. Porque quando avisaram para Jesus que Lázaro, seu amigo, morre, Evangelho de João 11 diz que Jesus chorou. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Deus, eles têm sentimentos. Tem sentimentos. Sentem a nossa dor. Senão Jesus não viria aqui, morrer por cada um de nós, correto? Senão Jesus não gritaria, não desmaiaria, não sangraria. Senão Jesus seria apático a leprosos, a doentes, a cegos, né? A mancos, a moribundos. Senão Jesus não salvaria a mulher acusada, sendo quase apedrejada pela morte. Nós temos um Senhor, um Deus, não é? Que passou pela experiência humana. Sentiu e sabe, como Davi diz, Deus é um pai que conhece os seus filhos, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora, esse Deus do Edir Macedo, hein? Eu tenho pena, tenho dó de vocês, da Universal, que segue esse cara. Se ele age assim, com um obreiro, com um trabalhador, com um servidor da sua instituição demoníaca chamada Universal, se para ele é a mesma coisa que morrer um cachorro, ele não está nem aí, mas ele ficou cada vez mais rico com a contribuição do pastor que tirou a vida em outro país da Universal. Imagina o quanto que esse pastor não se sacrificou para trazer dinheiro para a Universal. E é assim que o sistema age com cada um de vocês. É dessa maneira. E não olha o seu lado humano, não olha o seu lado, as suas necessidades, as suas carências, o burnout, o esgotamento do trabalho, as pressões, as humilhações que esses pastores passam. Eles não estão nem aí. Porque eles são lobos devoradores. Eles são Yetzirah. Eles são a serpente. E eles encarnam mesmo, eles exasperam, exageram mesmo, não estão nem aí. Eles têm um maior prazer em ser a serpente, a Nagash. O antigo dragão, a serpente expulsa do céu. Ok? Então, a serpente nada mais é do que a alma, o sangue, a alma humana, os desejos humanos
de Eva e de Adão em arriscar, em avançar um pouco mais, em tentar experimentar. Vamos ver qual é que é essa de Deus, do Criador aí, que se a gente comer, a gente vai morrer, papapá. Aí, ó, você comeu, não morreu, eu comi também, não morri. Então, e outra, se a árvore é do conhecimento do bem e do mal, por que a gente não pode ter também esse conhecimento aí? Por que Deus não partilha com a gente? E outra, se está aqui, por que colocou aqui? Né? Se era proibido para nós, por que colocou aqui? Para gerar uma tentação, uma ansiedade, uma vontade de experimentar, para saber qual é que é? E aí? É que na verdade, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto e a serpente, nada mais é do que os anseios da carne, da alma, que estava desse tamanhozinho, né? Estava, digamos, afogada, estava em dormência. Mas a mente, o coração, resolveu ir dar uma olhada, uma pesquisada, a imagem, atraiu tal, e a serpente, o Yetzirah, o Satã, dentro de Eva e de Adão, começou a falar mais alto. Morre que nada, para. Nós estamos aqui, a vida eterna, né? Não tem nada a ver. A gente pode experimentar. E eles foram e fizeram isso. Então, tanto o homem quanto a mulher deram espaço para a sua serpente. E o bate-papo entre Eva e a serpente é entre ela e ela mesma, com a sua mente, com a sua alma, com os seus desejos. Eu vou te dar um exemplo. Você está andando na rua e de repente você vê uma bolsa. E nessa bolsa tem carteira, nessa bolsa tem R$1.000, tem cartão de crédito, de débito, de aproximação, tem o telefone da pessoa lá, o WhatsApp, a pessoa perdeu. Imagine que você acha tudo isso. Você pega, olha, conta todo aquele dinheirão e pensa: só eu achei, ninguém viu. Se eu pegar, tá tudo certo. Aí eu tô passando necessidade da minha casa mesmo. Então eu posso comprar um botão de gás, pagar uma luz, fazer compra, o remédio do meu pai, da minha mãe, ou da minha esposa, do meu filho. O Yetzirah, a inclinação para o mal, para a desonestidade, para o pecado, é o que está falando alto aí. A mente humana não tem um espírito a subir no seu ouvido, é você mesmo. Ponto final, acabou. Está entendendo? Depois eu ligo e falo: acho que não vai me fazer mal. O importante é entregar os documentos da pessoa, mas o dinheiro eu vou gastar, eu estou precisando. Foi isso que aconteceu ali, no mundo espiritual, com Eva e Adão. Vou experimentar. E depois eu posso ter mais conhecimento também. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu posso experimentar. Vai acrescentar o meu conhecimento. A coisa mais triste do ser humano era querer adquirir conhecimentos e experiências achando que passar pelo mundo da cocaína, passar pelo mundo do crack, passar pelo mundo da maconha, passar pelo mundo do alcoolismo, passar pelo mundo do adultério, passar pelo mundo do ficar um pouquinho, trair a esposa, vai fazer dele uma pessoa agora experimentada, com experiência. Agora eu sei, não vai, não faz. Mas numa dessa você pega um HIV, numa dessa você pega algo horroroso no seu corpo que te mata, numa dessa você morre de overdose, numa dessa você passa uma vergonha desgraçada quando a polícia faz uma blitz de você, numa dessa você vai parar numa delegacia, numa dessa você não volta nunca mais porque você ficou viciado na droga. Em todos os sentidos que eu estou colocando. E Yetzirah, a serpente dentro de nós. Por isso que eles não puderam ficar no Gan Eden, em hebraico. Eles não puderam ficar no jardim do Éden espiritual. E como um portal se abre, eles são expulsos desse lugar. E vêm para a terra. Não é o diabo com rabo e chifre, não, com demôniozinhos que foi expulso do céu, como diz João. Tem que entender as linguagens metafóricas, figurativas de João, gente. Gênesis já deu aqui a pista para nós. Gênesis já nos ensinou, já nos deu aqui essa revelação.
Agora eu coloco inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a tua alma, viu, Eva, e o teu espírito. Lembra o que Paulo disse? Que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, as emoções, os desejos, a mentira, a inveja, o adultério, a fornicação, os homicídios, o roubo, a corrupção, os vícios, tudo. Porque é a parte do Neshama que está no homem e na mulher. Só um minuto. Opa, deixa eu ver aqui. Eu achei que tinha gente batendo aqui, mas não tem ninguém não. Então, essa é a parte do Neshama, a parte mais elevada. É a parte que nos conecta com a espiritualidade, com o Espírito Santo. O Neshama é a parte onde o palestrante, ou o pregador, ou o obreiro, ou o evangelista, ou o presbítero, ou o ancião, ou o mensageiro, ou o ministro, ou o pastor, o missionário, é a Neshama que atua com propriedade, com força e dá o dom da visão na hora da pregação, dá autoridade para expulsar algo de ruim de uma pessoa, dá a unção para curar uma pessoa enferma, dá sabedoria, dá palavra, não é? É a Neshama. É a Neshama. É por isso que sempre nós vamos encontrar no Brit Hadashah do Novo Testamento. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Porque as coisas espirituais para o homem carnal são loucuras. Então, existe a inimizade imposta sabiamente por Hashem, por Adonai, por Deus, Criador, entre eu, Ben, e a minha alma, os meus desejos humanos, os meus gostos. E a alma humana, quando ela quer, ela pouco se importa, ela não está nem aí se Deus proibiu ou não, se é pecado ou não. Ela nem quer nem saber se Jesus morreu na cruz por ela ou não. Ela nem liga para a Bíblia nessa hora. Não está nem aí com o Espírito Santo, não tem medo de pecar contra o Espírito Santo. Ela vai, se joga, se esbalda, se embriaga, se droga, vai, adultera e está tudo certo. Depois é só pedir perdão. Só precisa ver se você continuar nessa vida, você vai ter direito a voltar para o paraíso. Para o lugar de onde você e eu viemos. Então, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a tua descendência. A interpretação hebraica, judaica vai dizer que a descendência é Abraão, Isaac, Jacó, Abraham, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Pode até ser, mas não é só isso. É muito mais além, é muito mais profundo do que isso. É o ser humano em si, em todos os lugares do planeta Terra, com os seus conflitos de dupla personalidade, com os seus conflitos dentro de si, as suas maiores tentações dentro de si. Presta bem atenção. Um exemplo disso que eu vou te dar agora é Yeshua. Olha só. Eu tenho aqui um trecho do Tehillim, que é Salmo, em hebraico, 91. O Salmo 91, versículo 13. O que o salmista Davi está cantando? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou continuar aqui. No Salmo 91, versículo 13, não é?
Eu tenho ele aqui, que está escrito assim, ó. Tideror al-Shahal vafeten tiremos kefir vetanim. Ó. O Salmo 91 está aqui. Eu coloquei só a parte que é para avisar. Mas, na verdade, esse versículo 13 do Salmo 91, que está aqui, vai dizer assim, Tideror, pisarás, que é pisar, al-Shakal, ou al-Shahar, pisarás o leão, al-Shahar, o leão, e a áspide, vafeten, tiremos kefir vetanim, ou seja, calcarás, ó, vai pisar e vai com calcanhar, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Quem é nas escrituras, desde o da Taná, que é a Bíblia hebraica, no livro de Salmos 91, um salmo escatológico que aponta para o Mashiach, para o Messias, para Jesus. Quem é que no deserto recebeu? Não é do diabo e do Satanás, gente. Não apareceu diabo nenhum lá no deserto, na tentação de Jesus. Isso é conversa para boi dormir. É para iludir você. Quem é que falou na mente de Yeshua? Na mente de Jesus. Não houve um diálogo. Houve uma conversa entre o Jesus Neshama espiritual, divinizado, e o Jesus homem, o Jesus humano, a sua mente humana, a sua pneuma, a sua humanidade, os seus desejos, as suas fraquezas e deslizes. Não coloca a palavra na minha boca, não, que eu não estou falando que Jesus foi pecador, mas foi humano. E ele venceu todas as coisas. Nesse momento, eu vou pagar agora para ilustrar melhor para você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esses dois aqui ficam melhor. Aqui. Agora você vai entender mais ou menos. O Salmo 91, pisarás o leão e o áspide, que é uma espécie de serpente, calcarás o filho do leão, né? E a serpente. Presta bem atenção aqui. Vou fazer aqui uma ilustração, tá bom? De Jesus. De Jesus, para você poder entender o que eu quero que você entenda. Eu tenho aqui, vou colocar aqui de olho fechado, né? Vamos ver assim. Tenho aqui mais ou menos, vamos fazer assim. Tenho aqui, fazer tipo uma espécie de uma imagem aqui, tá, gente? De Jesus, tá? É só pra gente parar e ficar, você ter uma ideia do que eu quero que você entenda, ok? Tá de olho fechado e tal. Então, Jesus na sua tentação, ele está sofrendo o quê? Ele está sofrendo os conflitos internos humanos. Oh, meu Deus, peraí. Ele está sofrendo os conflitos internos humanos, que estão aqui, ó, na sua mente, ó. Fazer aquele balãozinho, né? Na sua mente. Essa é a tentação de Jesus de verdade, ó. Tentação de Jesus. Tentação de Jesus. Aqui, ele vai usar, está escrito,
várias vezes. A alma humana de Jesus joga para ele, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos, Terrilim 91, Salmo 91, Salmo 91, Terrilim. Quer ver, ó? Ó. Salmo 91, Terrilim, que vai dizer assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui essa continuação, que é muito interessante. Quer ver? Aqui, peraí. Aqui, ó. Quer ver? Opa. Ó. Deixa eu ver aqui. O Salmo 91 não foi o diabo, o demônio que apareceu no deserto do Rabi Shif, nem Satanás, mas o Yetzer Hara, a inclinação humana, porque Jesus também tinha a sua parte humana e também teve o seu Yetzer Hara, a sua inclinação para o mal. Mas ele sobrepujou, ele venceu todas essas coisas. E é nesse contexto que Jesus vai falar para os seus discípulos e seguidores: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aqui dentro, eu venci o mundo e vós também o vencereis. Aqui, ó, a sua mente humana, a sua serpente humana, não é? Disse, citou as escrituras para ele, o Salmo 91, que diz, Ki malach itzavelach, ishmarechal bechol, derachecha, ou seja, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em seus caminhos. E ainda mais, al kapain isa, chapen tigof baeven, chalecha, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Aí vem, al shahal, Vafeten, Tidroch, Tirmos, Kefir, Vertaim. Pisarás o leão e o áspide. Lembra que eu li no começo a carta de Pedro, que fala que em relação à ansiedade, entregai as vossas ansiedades nas mãos de Deus, no Senhor, porque Satanás, o diabo, anda bramindo, rugindo como leão ao vosso derredor, na vossa mente. Os maiores conflitos do ser humano estão nas mentes dele. E Jesus passou por esses conflitos. O leão, a força da carne, a força de tentar fazê-lo pecar, uma série de coisas. De ficar rico, milionário, adorar a sua alma, o narcisismo, adorar a si mesmo, querer glória e honra para si mesmo. Ele venceu tudo isso também com o que está escrito. Portanto, lembra que eu volto a dizer, Jeremias 17, enganoso é o coração do homem e é mais perverso do que todas as coisas. A mente humana nos tenta sabotar cotidianamente, 24 horas por dia, de uma em uma hora, de minuto a minuto. Por isso que é importante examinar as escrituras, orar, buscar, jejuar, se consagrar, se revestir do poder de Deus. Quando você me vê aqui com essas franjas são as franjas segundo Levítico. Não é para você, você não precisa se preocupar com isso. É para quem é judeu. Mas se você quiser usar também, não tem problema. Mas isso daqui é uma ordem divina para que o povo de Israel, os homens, não se esquecessem da lei do Senhor. Os nós, as cores azul e branca, representam 613 mandamentos, ok? Representa a lei de Deus. Então, quando você está na rua, né? Quando, enfim, alguém quer te envolver em alguma coisa errada, ou você está vendo alguma coisa errada, você olha para isso, você lembra. É claro que as escrituras, a palavra tem que estar gravada no nosso coração. Mas isso aqui também é muito bom. Eu curto isso, eu gosto disso, ok? Para do nosso povo e a minha descendência judaica. Então, Jesus, ele
está vencendo a sua humanidade também. A mente nos engana. Cuidado com aquilo que o seu pensamento, os seus pensamentos, na sua vaidade, arrogância, na sua carnalidade, você achar que é o Espírito Santo que está falando com você. Você achar que é a sua inspiração naquele momento, não, vai, pode. Você é de Deus, não vai acontecer nada, você é ungido, você é predestinado. Pode ir com aquela mulher lá, dar uma pegada nela, pode ir com aquele homem, pode fazer isso, fazer aquilo, não vai acontecer nada. Cuidado com o está escrito, invertido, dentro da sua cabeça. Pode não ser o Espírito Santo, pode não ser divino, pode ser um Yetzirah, pode ser a alma humana agindo naquele momento. No momento da tentação, para você usar como pretexto, Davi pecou porque eu não posso pecar. Salomão pecou porque eu não posso pecar. Cuidado. É a sua alma, a sua vida quem está em jogo, a sua esposa, o seu esposo, sua família. Pisarás o leão e o áspide, cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ó, e aí vai. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Yeshua, Jesus amou tanto ao Pai, amou tanto a esse Deus, e o que está escrito, ele soube usar no momento certo do maior conflito da sua vida. Lembrando que o maior conflito de Jesus não foi encarar Anás, Caifás, os sinédrios, os príncipes, os delegados de Jerusalém, não foi encarar Pilatos, nem Herodes, não foi ser chicoteado, não foi ser crucificado, não foi nada disso. O maior conflito de Jesus e de Yeshua foi vencer a si mesmo, vencer a sua humanidade, o seu Yetzirah, vencer o seu Satã, a sua carne, a sua alma, a sua mente e a sua serpente. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Então, tanto a mulher, vou colocar aqui, aí. Tanto a mulher e a sua semente, ou seja, a descendência, a ascendência, seus filhos, suas gerações, na verdade é alma humana. Os desejos e pensamentos, o nosso coração, né? O nosso lado ruim, que se separa da Neshama, o lado divino, puro e santo e bondoso de Deus. A nossa famosa carne. Uma coisa é Eva e Adão em suas condições divinas no mundo espiritual. Outra coisa é terem cedido espaço para a carne, a alma pecaminosa. Logo, quando Deus fala por inimizade entre ti e a mulher, não é? Por inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o Espírito divino contra inimizade, a carne humana, o coração. Lembram? É do coração do homem que saem as maldades. João vai descrever, conforme eu já li, a serpente como um Satanás. Logo, a serpente do Éden era Satanás de rabo e chifre? Não. O Satanás que tentou Jesus no deserto era de rabo e chifre? Era um ser? Não. Era a sua humanidade. Mais uma prova, vou dar mais uma prova para você. Quando Jesus está orando, não é? Quando ele está orando, o Yetzirah, o lado humano de Jesus no deserto, disse: olha, pode pular, porque está escrito que os seus anjos darão a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Aí, a Neshama,
o lado divino de Jesus, vem na mesma hora. É o conflito, é a inimizade entre a espiritualidade e a carne. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso eu vou te dar, cara. Presta atenção, Jesus, ó. Você cura, você ressuscita, você anda sobre o mar, você manda no vento. Você vai ser o Deus desse mundo. Se prostra diante de mim, se entrega. Vai, chuta o pau da barraca, arregaça tudo. Eles vão te adorar para sempre. Roma, Grécia, todo mundo, o mundo inteiro. Jesus disse. Também está escrito, Aneshimá, o lado espiritual, vencendo a serpente, o lado humano dele, a carne. Também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vou te dar aqui um outro exemplo de Jesus, quando ele está orando no Getsemane. A ciência explica isso. O que ele viu do que iria passar dali em diante, a traição de Judas, não é? Traição de Judas, a prisão, chicote, cruz e morte. O que ele viu causou nele um medo, uma tensão tão grande na sua humanidade, no seu Yetzirah, na sua inclinação humana, que o seu suor se transformou em sangue. Seu suor se transformou em sangue. Virou sangue o seu suor, tamanha foi a pressão e opressão e medo e pânico. Suor virou sangue. Ó, suor virou sangue de Jesus, de Yeshua. Ok? Porém, esse Jesus aqui é o Jesus humano. Humano. Por isso que ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu não quero beber desse cálice de surra, espancamento, vergonha, humilhação, minhas costas rasgadas, carregar uma cruz, ser crucificado. Passa de mim esse cálice. Era a alma, a carne de Jesus. Ok? A humanidade dele. Tentando convencer a espiritualidade. Nesse momento, o plano salvífico da humanidade. E quem é o adversário? Quem é o contrário de tudo? Não é Satanás? Não é Satanás? Não é o inimigo? O adversário? Não é o adversário? É a carne humana. Não tem espírito maligno nenhum. É a sua mente humana. Ok? Só que ele, Jesus, vai vencer tudo isso quando ele diz, em espírito agora, ele vai dizer, em espírito, seja feita a vossa vontade, a vossa vontade. Todavia, seja feita a vossa vontade. Aqui já é o Espírito divino, o Neshimá em Jesus Cristo. Uma outra prova que Satanás não é um ser que existe de rabo e chifre é quando ele vai falar para Pedro, olha, para os discípulos, vou ser preso, filho do homem, papai, vou ser preso, eu vou sofrer, chicoteado, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Pedro, no seu Isterhará, mas não na intenção maldosa, na sua humanidade, vai dizer assim, não, Senhor, isso não vai acontecer, eu não vou deixar porque eu te amo. Isso não vai acontecer, de jeito nenhum. E Jesus vai dizer para ele, para Pedro, tá? Para trás de mim, para trás de mim, o quê? Para trás de mim,
para trás de mim, ó, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Um adversário. Porque não conheces, não dominas as instâncias elevadíssimas espirituais do meu Pai. Não conhece, não detém o reino de Deus, as decisões lá de cima. Para trás de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado? Satanás subiu no ouvido de Pedro? Como que Satanás vai entrar em Pedro? Estar junto com Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca, que o diabo não chega perto. Hã? Para trás de mim, Satanás, porque não conhece os mistérios do reino de Deus. Mas o Satanás aqui não é um espírito que estava em Pedro. Era a sua humanidade também. Humanidade. Ok? Humanidade. A sua alma. A sua alma limitada, humana, emotiva, emoções, apego, aquela coisa. Deu para você entender agora? Hã? Você consegue compreender isso agora? Agora, ainda continuando aqui na ilustração, dá só uma olhada nisso daqui, que interessante. Deixa eu só pegar aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui. Olha só que interessante isso agora. Pisarás o leão ao áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, ele te ferirá, né? Muito bem. Vou fazer um outro desenho aqui, mais ou menos assim, deixa eu ver se vai ficar legalzinho, né? Opa. Deixa eu ver aqui assim. Aqui. Eu tenho que colocar isso aqui assim, deixa eu ver, acho que assim. Eu acho que assim dá. Acho que assim vai ficar legal. Pronto. Bom, e aqui eu tenho a cabeça de Jesus, não é? Com uma coroa de espinho, não é? Depois, lá embaixo, a gente vai ter os pés dele, mais ou menos assim. Só para você ter uma ideia, tá? Vamos ter os pés dele aqui, pregado com um prego, aqui, ó, na cruz. É mais ou menos isso. Quem foi que feriu a cabeça de Jesus? Opa, deixa eu ver, deu uma piscada aqui. Ah, minha filha. Quem foi que feriu a cabeça de Jesus Cristo? Hã? Quem foi que feriu a cabeça de Jesus? Olha lá, vamos ler de novo. Aqui, ó. Quem foi que feriu a cabeça de Jesus? Gênesis 3,15, o hebraico vai nos ensinar o seguinte. Ashite veriar benerar uvein rachar. Uvein zarechal, uvein zarechal, hul yeshuvechal, rosh, cabeça, vertar, teshuvenu, akev. Porém, inimizade entre ti e entre a mulher, entre a tua semente e entre a semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe pisarás o calcanhar. Quem feriu a cabeça de Jesus aqui? E deu uma paulada para fincar mais ainda, né? Fincar mais ainda aqui no crânio dele com a coroa de espinho. Foi Roma. Foi Roma. Mais fariseus. Ok? Quem que feriu o calcanhar de Jesus aqui? Quem que feriu o calcanhar de Jesus com um prego? Porque as pessoas acham... Deixa eu colocar um pé aqui. Mais ou menos assim, um pé. Dedo aqui. 1, 2, 3, 4.
Bom, e aqui eu tenho aqui um dedão, vai. Ô pezinho feio, mas vamos lá. Ó, as pessoas acham que aqui no pé, as pessoas erroneamente acham que o prego entrou aqui, no peito do pé de Jesus. Não. Os crucificados lá em Jerusalém, o prego era colocado aqui, para doer mais ainda, e rachava, perfurava o quê? O calcanhar aqui, o osso, varava e saía aqui do outro lado. Era uma dor horrível. Quem foi que pregou? Quem foi que feriu o calcanhar dos pés de Jesus Cristo? Roma, somado com os fariseus, a religião daquela época. Por isso, se cumpriu o que está em Gênesis, em Bereshit, que eu acabei de ler para você, não é? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, deixa eu ver aqui. Acho que dá para entender aqui que é uma serpente, né? Acho que dá. Então, a serpente feriu o calcanhar, os pés de Jesus. E quem é a serpente? Em hebraico, quem é Anashahá? Anashahá é o homem. O homem é o Yetzirah, o Yetzirah em hebraico é a inclinação do mal que está dentro do homem, de cada um de nós, ok? Feriu o pé de Jesus, também feriu a cabeça de Jesus, só que tudo vai mudar, porque agora, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele vai dizer, não é? Ele vai usar a palavra tetelestai em grego, que o tetelestai, ele se constava em documentos de libertação, não é? Como se fosse um alvará de soltura de um preso, ou também de um escravo, ok? Ou também de dívidas pagas, ok? Então Jesus vai dizer, tetelestai, tudo está consumado, tudo está acabado. E no Novo Testamento, no Brit Hadashah, vai dizer também que na cruz do Calvário foi submetido potestades malignas, as coisas do mal. Então, se esse homem aqui, esse ungido, esse Messias, como Cordeiro de Deus derramou o sangue dele, que inoculou, neutralizou, não é? O veneno do Atzhará, o veneno da serpente dentro do ser humano, da mente do ser humano, por que é que você continua ainda sendo mal? Por que é que você continua ainda sendo falso? Por que é que você continua ainda sendo corrupto? Por que é que você continua ainda não com o espírito de Yeshua, o Ruach Kodesh, ou o espírito de Hashem, mas você continua com o espírito da serpente, com o espírito do mal dentro de você? Então, o que você está fazendo dentro da igreja? O que você está fazendo dentro do altar? O que você está fazendo com a Bíblia na mão? O que você está fazendo de sair comprido de coque? O que você está fazendo com tudo isso? Cantando louvor, harpa, pregando doutrina, querendo converter o mundo. Converter o mundo a quê? A quem? Ao ministério da serpente? Ao ministério de Satanás? É isso? É? Ao ministério do engano? Ao ministério do mal? Onde tudo pode? Tudo pode, né? Tem pastores por aí famosos, bilionários, com o dinheiro do povo da igreja, que mata a bispa, mata a esposa, que tem amante.
Ah, tem pastor por aí, bolsonarista, pregando contra os homossexuais, que isso é imoral. Deus, pátria e família! Mas de noite põe uma calcinha azul e vai fazer programa na rua de peruca loira. Ei! E a desrarada danada, hein? Essa cobra gosta de cobra mesmo. E olha aí, não é? Tudo isso que a gente está vendo hoje. Como eu falei, o pastor da Universal se matou, o Edir Macedo mandou o cara se danar. Não quis nem saber que se dane. É esse aqui que vocês colocam o nome no altar? Jesus Cristo é o Senhor? É esse aqui que vocês usam para intolerância religiosa? É esse aqui que vocês usam para destruir, para discriminar pessoas? E para tirar dinheiro das pessoas? Não. Me desculpe. Me desculpem mesmo. Vocês não creem em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach Ben Etzeré. Vocês não creem. É tudo papo furado. Vocês não creem em nada. Vocês creem no coração inócuo e vazio, na mente fraca. Vocês creem na deficiência sentimental, emocional. Vocês creem na carência e no sofrimento das comunidades, das pessoas todos os dias. Cada um na sua dor, na sua angústia, na sua miséria, sofrendo com o seu Yetzirah, com o seu Satã, com os seus sentimentos, com a sua fraqueza, com os seus vícios, uma série de coisas. Vocês são oportunistas e exploram as pessoas nas suas serpentes, nos seus demônios interiores, para simplesmente fazer isso aqui, ó. Grana, só para lucrar e ficarem ricos. O império que a humanidade de Jesus, que o Yetzirah dentro dele ofereceu para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele repudiou, ele negou. Ele tinha tudo para ser o homem mais poderoso, mais famoso, mais rico, o império do mundo, mas ele negou. Porque para Jesus, esse mundo aqui, o príncipe deste mundo já cegou o entendimento deles. O meu reino não é deste mundo, Pilatos. Guardai o vosso tesouro, onde o ladrão não rouba, a traça não enferruja, não corrói. Guardai o vosso tesouro no reino dos céus. O dia que você entender e compreender o judeu Jesus, aí você vai parar de usar o evangelho, a Bíblia, como um meio de ganho material para você trocar de carro, para você ter mais igreja, a sua empresa, o seu CNPJ, tá? Olha que maravilha, que poder, que da hora, olha meu altar. Quando você compreender quem foi Yeshua, quem é Yeshua e o porquê ele morreu. Quando você começar a entender que Satanás, como um ser, não existe, mas o que existe é o nosso sentimento. Você quer ver o que é que o Tiago vai dizer para nós aqui? Tiago, cadê você, Tiaguinho? Aparece aqui. Cadê o Tiaguinho aqui? Tiaguinho, me aparece. Tiaguinho, cadê o Tiaguinho? Tem que achar aqui, cadê? Aqui. Vamos ver se eu acho ele agora. Tá bem aqui? Vamos ver. Opa. Eu vou achar já o Tiaguinho, tá bom? Ele está depois de Hebreus, se eu não me engano. Olha só. O que o Tiaguinho vai ensinar para a gente? No capítulo 1, e versículo do 1 eu vou ler para você. Tiago, o irmão do Senhor, de Yeshua. Olha o que o Tiago vai nos dizer. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria os serdes submetidos às múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de serdes
perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. No versículo 12, Tiago vai dizer assim do capítulo 1, bem-aventurado, feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Então, se não é Deus que te prova, se não é Deus que está colocando tentações, obstáculos na sua vida, e se você, sendo de Deus, não pode ser tocado pelo mal, você não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Então, de onde vêm então as tentações? Deus não tem parte nisso. Mas de onde vêm as tentações? De onde vem o desejo de trair o marido, de trair a esposa? De onde vem o desejo de usar droga? De onde vem o desejo de ser corrupto na empresa ou na política? De onde vem o desejo de roubar? Pode vir de vários lugares que soltam esse gatilho. A corrupção política, uma série de coisas, a opressão social, a opressão de moradia, destruição familiar, tudo isso contribui e corrobora para que as pessoas partem para uma vida errada. Mas de onde vem isso? Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Quem é que se arrasta pelo chão? Oh, que maravilha! Quem é que se arrasta, não é? Pelo chão, ó. Conforme disse lá em Gênesis, rastejarás, não é? Rastejarás pelo pó da terra, não é? Rastejarás pelo pó da terra. Quem é que se arrasta pelo pó, pela poeira da terra? Hã? Quem é que se arrasta pelo chão? Não é a serpente? Não é a cobra? Não é a cobra que é capaz de encantar, não é? Quando ela vê um passarinho, e o passarinho fica hipnotizado pela cobra, ele não consegue voar, não consegue sair, porque ela consegue encantar o passarinho, ele fica paralisado, e ela vai e abocanha o passarinho, e arrasta o passarinho. Hã? Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência é exagero, tá? De tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Você está entendendo aí quem é que arrasta? Quem anda pelo pó? Hã? Isso aqui é apenas uma analogia. Uma analogia, ok? Do que? Da mente humana. Da mente humana. Da mente humana. Ó. Da mente humana. Do coração. Do coração. Ok? Do coração. Sentimentos. Sentimentos. Desejos. Desejos. Ok? Por isso que Jesus disse, eu venci a serpente, eu venci o mundo, e vós também o vencereis. Ok? O Espírito Santo precisa que você creia nessa mensagem.
aos servos de Deus, aos filhos de Deus, aos que deram continuidade na propagação e na pregação do Evangelho, do Brit Hadashah, Novo Testamento, das boas novas que Jesus trouxe. O Espírito Santo deseja que todos vocês, evangélicos, protestantes, católicos, que creem nas Escrituras, que creem em Deus, o Espírito Santo quer e deseja que vocês se libertem, não é dos demônios que a igreja criou, com base nos contos mitológicos, né, com base nas charopadas de Zoroastro, de Zaratustra, um sacerdote pagão sírio. Mas que vocês creem na mensagem simples, objetiva, que cura de Yeshua, Hamashia Menetzeré, o Mashiach. Que vocês saibam identificar os verdadeiros demônios, satãs, diabos, capetas, dentro de vocês, que é o seu Yetzer Hara, a sua inclinação para o mal, para o engano, para a corrupção, para a mentira, para a inveja, para os ciúmes, para a discórdia, para a fofoca, para os vícios que te matam. Jesus venceu lá no deserto a sua humanidade. Você também pode vencer, se assim você quiser. Assim sendo, eu espero que você tenha entendido o que foi a alegoria espiritual do Jardim do Éden, da árvore do fruto da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a tal serpente, Eva e Adão. Deus está dentro de você, se assim você acreditar. A Neshama, a parte mais espiritual elevada, que não se mistura, é inimiga da mulher e da semente da mulher, é inimiga dos defeitos, dos desejos da carne humana. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Espero que a partir de hoje você se liberte disso. E peça a Deus entendimento, revelação e sabedoria para lidar com o mundo espiritual e com as Escrituras. E não fazer das Escrituras um meio de ganho de vida. O Espírito Santo te dê sabedoria para lidar com as serpentes das pessoas que foram intoxicadas, envenenadas pelas as serpentes do mundo. As drogas, a depressão, a raiva, o ódio, os traumas, as violências de todos os sentidos. O sangue de Jesus é o antídoto que calcarás os pés do filho do leão na serpente. Não importa o tamanho do seu problema, pode ser forte e feroz, né, como o leão. E também pode ser astuto e venenoso como a serpente. Calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pisarás o leão e o áspide. Você tem poder dado por Jesus para pisar sobre esses mares interiores da sua vida. Pare de postergar, pare de terceirizar as suas culpas, os seus diabos, demônios, as suas serpentes, os seus defeitos, as suas falhas humanas. Pare de terceirizar, jogando a responsabilidade no demônio, no diabo, na religião de matriz africana, no candomblé, na umbanda. Pare com isso. Assuma. Se converta. Viva a palavra poderosa de Deus, as Escrituras dentro de você. Receba o Ruach Kodesh na sua vida. Seja iluminado. Seja sério. Seja adulto espiritualmente. Seja maduro espiritualmente. Não seja criança, não seja infantil. Não seja bobo. Não seja ridículo diante de Deus e diante do mundo. As pessoas precisam de você. E você precisa de Deus. De revelação, de iluminação, de compreensão, de entendimento. A cobra do Éden nada mais é do que o seu lado interior, o lado que te puxa para o mal. Só isso. E para você vencer e se desintoxicar de todo o veneno que outras cobrinhas ou cobras reis najas por aí desses ministérios, dessas denominações, inocularam em você, você precisa se entregar a Jesus Cristo
crer na sua palavra e pedir para que Jesus te purifique com o antídoto dele, com o sangue dele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mediante a sua palavra e um coração aberto. Shalom, até a próxima live, que Deus te abençoe poderosamente. Próxima live, nós vamos estar falando sobre a questão do fermento, desde Levítico até o Novo Testamento. Creio que você vai gostar. Inscreva-se no meu canal, ajude-me a crescer no canal do YouTube, Reflexões da Alma. Compartilhe o máximo que você puder essa minha transmissão nos seus grupos de WhatsApp, de Messenger, enfim, nos seus grupos também do Facebook. Muito obrigado, pastor Pedro, que está aí. Deus te abençoe poderosamente. A minha filha Letícia, as demais pessoas que assistirão mais tarde essa live. Shalom, que Deus abençoe a cada um de nós.